O ano é 865. A Inglaterra ainda não é uma nação, apenas um mosaico frágil de pequenos reinos anglo-saxões. Mas algo está para mudar, e para sempre. No Mar Frio do Norte, dezenas de embarcações recortam a neblina. Barcos longos, velozes, carregados de guerreiros, líderes e ambições. Não era um ataque isolado. Não era um saque relâmpago. Era algo maior, mais organizado, mais ambicioso. Era o começo daquilo que os cronistas chamariam de o Grande Exército Pagão. E a partir deste momento, a Inglaterra medieval jamais seria a mesma. E galera, se está curtindo o vídeo, deixe um like. Isso nos ajuda bastante no engajamento. E agora, retornando ao assunto do vídeo. Para entender a invasão de 865, precisamos olhar para o cenário da Inglaterra do século IX. A ilha era dividida em vários reinos. O Essex, Mercia, Northumbria, East Anglia, cada um lutando para manter sua autonomia, muitas vezes em conflitos internos. Sem unidade, sem fronteiras fortes, sem exércitos permanentes. Ao mesmo tempo, povos nórdicos, vindos da Dinamarca e da Noruega, viviam um momento de expansão marítima. Terras férteis eram raras no norte. A população crescia. A rivalidade entre chefes também. E assim, o mar se tornou o caminho para riquezas, glória e vingança. O grande exército pagão era comandado por figuras lendárias. No centro deles, um nome ecoava: Ivar, o Desossado, um guerreiro cuja origem mistura história e mito. Alguns diziam que não era capaz de andar, outros que era um estrategista inigualável. As sagas o descrevem como inteligente, cruel e implacável. Ao seu lado estavam seus irmãos. Ubba, Halfdan Ragnarsson. Juntos, lideravam uma coalizão de guerreiros experientes, homens que não vinham apenas para saquear. Eles vinham para conquistar. Segundo algumas tradições nórdicas, o ataque de 865 foi motivado por vingança pela morte de Ragnar Lothbrok, o grande herói viking. Ragnar teria sido capturado e executado pelo rei Ella de Northumbria. As sagas contam que seus filhos juraram vingança. Realidade ou mito? Difícil dizer, mas uma coisa é certa. A crença nesse juramento fortaleceu ainda mais o fervor da invasão. Para muitos guerreiros nórdicos, lutar sob esse estandarte era lutar pela glória e pela memória de um dos maiores líderes de seu povo. No final de 875, o grande exército desembarca no leste da Inglaterra, em East Anglia. Não houve batalha imediata. Os vikings pediram ou exigiram cavalos e foram atendidos. Armadaram acampamentos, estudaram o terreno e então, no ano seguinte, partiram para seu primeiro grande alvo, Northumbria. Northumbria estava enfraquecida por uma guerra civil entre o rei Osbert e o rei Ella, o mesmo Ella associado à morte de Ragnar. Os vikings atacaram com precisão, aproveitaram o caos e em 867 tomaram a cidade de York, um dos centros mais importantes da Inglaterra. York caiu. Os dois reis foram mortos, e o grande exército não só venceu, como estabeleceu uma base de poder. Era apenas o começo. Após dominar Northumbria, o exército pagão voltou seu olhar para novos alvos. Primeiro, Mercia. Sob pressão, os mercianos acabaram fazendo acordos, pagando tributos, cedendo terras. Depois, foi a vez de East Anglia, onde o rei Edmundo resistiu, mas acabou derrotado
e, segundo relatos, martirizado. A estratégia viking era simples e devastadora: atacar o ponto fraco, evitar batalhas desnecessárias, desestabilizar o inimigo, exigir tributo ou conquistar. Onde encontravam resistência, destruíam. Onde encontravam fraqueza, anexavam. Onde encontravam divisão, prosperavam. A Inglaterra estava sendo transformada, e reino após reino, os anglo-saxões perdiam terreno. A força do grande exército pagão não estava apenas no número de guerreiros, estimados entre 2.000 e 3.500, um número enorme para padrões da época, mas na sua capacidade de adaptação. Eles construíam acampamentos fortificados, avançavam rapidamente com cavalos anglo-saxões, estabeleciam bases permanentes e traziam novos guerreiros da Escandinávia todos os anos. Pela primeira vez, os vikings deixavam de ser invasores temporários e se tornavam conquistadores permanentes. A Inglaterra entrava em uma nova era. A era do Danelaw estava começando a nascer. A grande invasão de 865 foi mais do que uma ofensiva militar. Foi um ponto de virada na história inglesa. Os reinos anglo-saxões, antes divididos, passaram a enfrentar uma ameaça comum. E dessa ameaça surgiria a necessidade de unidade. E é justamente dessa necessidade que surgirá um dos maiores reis da Inglaterra medieval. Aquele que irá enfrentar o avanço viking e mudar o destino do país. Alfredo, o Grande. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Se você gostou dessa viagem pelo século IX, deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários: você acredita que os vikings vieram por vingança, conquista ou sobrevivência?